A palavra do Senhor em João capítulo 10, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, está escrito: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que o Senhor seja conosco, Senhor, e que o Senhor esteja, pela Tua palavra, nos alcançando de maneira especial, e que as verdades, Senhor, contidas nesse discurso, Senhor, que dizem respeito à nossa vida, Senhor, em relação à obra que o Senhor realizou, e nossa vida, Senhor, em relação à nossa responsabilidade diante dessa obra que o Senhor realizou, ó Deus, e em relação à nossa vida e aquilo que somos como Teu povo e Tua igreja, que nós venhamos, ó Deus, aprender, Senhor, e não apenas aprender, mas que o Teu Espírito, além de iluminar o nosso entendimento, venha aplicar a Tua palavra ao nosso coração. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10 de João é um dos capítulos mais conhecidos do Evangelho, principalmente por causa do versículo 10 do capítulo 10, um dos textos mais citados e menos parece que compreendidos, pelo fato de que em sua aplicação normalmente o alvo direto daquilo que se aplica é direcionado para a pessoa errada, se bem que nós sabemos que qualquer tipo de oposição contra o cristianismo deflagrada tem como instrumento final a ação do diabo, se utilizando de homens, se utilizando de governos, se utilizando de sistemas para perseguir o povo de Deus. Mas desde o capítulo 5, logo após a cura daquele paralítico que desceu do teto, em que Jesus assume publicamente a sua divindade, as coisas começam a complicar para Cristo no seu relacionamento com os judeus. O episódio é que homens chegam com um paralítico numa cama, a multidão é tão grande na casa que estava ouvindo Jesus que não tinha como entrar. Então eles subiram no telhado, tiraram uma telha, desceram o paralítico por cordas, e quando Jesus se depara com aquele homem, Jesus dá uma palavra direta para ele. Ele olha para aquele homem enfermo e diz: teus pecados te são perdoados. E os judeus começam a pensar, eles não falam nada, em suas mentes eles começam a pensar: isso é blasfêmia, só quem pode perdoar pecados é Deus. Os judeus estavam certíssimos da afirmação deles. Só quem pode perdoar pecados é Deus, porque antes do nosso pecado ser uma atitude contra o meu próximo, ele é um ato de desobediência a Deus. Então, nesse sentido, eles estavam certos da sua teologia, na sua doutrina, mas estavam cegos, porque eles não conseguiam enxergar que Deus estava diante deles, se revelando na pessoa do seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os judeus. Então, a partir dali, Jesus olha para aqueles homens e, em sua onisciência, manifestando o atributo de onisciência, ele revela que conhecia os pensamentos do coração deles. E se volta para eles e pergunta: qual é mais fácil? Dizer a esse homem: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta, tome o teu leito e anda? E ele se volta para aqueles homens e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E ele levantou o curado e saiu. Então Jesus assumiu diante deles que ele era Deus,
que ele era divino, e isso trouxe algumas complicações, e a partir daquele momento, o discurso de Jesus, no que diz respeito ao ensino, não está mais voltado para os apóstolos que ele escolheu, não está mais voltado para os discípulos, mas a partir dali, até esse momento, todo o ensinamento de Jesus Cristo é produto de debates contínuos que ele tem com os judeus. E a partir desses debates ele começa a demonstrar o estado de miséria e condenação que se encontravam os judeus. Isso era complicado, você dizer para um judeu que ele estava perdido. E Jesus se apresenta para eles como o pão da vida, se apresenta para eles como a água da vida. Jesus se apresenta para eles como a luz do mundo. Jesus se apresenta para eles como aquele que foi enviado por Deus para libertar os judeus da escravidão do pecado. E aqui no capítulo 10, Jesus se utiliza de uma figura que era bem conhecida pelos judeus do Antigo Testamento, e ele se coloca diante dos judeus como o bom pastor. Então, durante todos esses discursos, Jesus Cristo vem assumindo publicamente diante dos judeus a realidade de que ele era divino, que ele era o Messias prometido pelo Pai, que veio a esse mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui no capítulo 10, ele se utiliza da figura do aprisco das ovelhas para demonstrar aos judeus que somente por intermédio dele como pastor, as ovelhas de Deus poderiam ser guiadas, que somente por intermédio dele, como a porta, as ovelhas de Deus poderiam ter acesso à comunhão com Deus. E ele termina o seu discurso do versículo 11 ao 15, demonstrando que todos aqueles que ele cita no capítulo 10, chamando de ladrões, eles na verdade haviam se inserido no meio do povo de Deus, não para guiar o povo de Deus no caminho que levaria eles à comunhão eterna e ao reino, mas sim para seu próprio benefício. E aí ele alerta os seus ouvintes do perigo de darem ouvidos a vozes estranhas, fazendo alusão à liderança judaica que estava desviando o povo de Deus, os judeus, do caminho de Deus. E aí ele se apresenta como aquele que foi enviado por Deus para conduzir as suas ovelhas ao reino de Deus por intermédio da sua morte. Ele vai dizer isso no capítulo 10, ele vai dizer isso no versículo 10, no versículo 11 vai dizer também no final do discurso, dizendo que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, para que as ovelhas de Deus pudessem encontrar o caminho do aprisco de Deus, era necessário que o seu pastor morresse. Pela morte do Supremo Pastor, pela morte de Jesus Cristo, aí sim é que as ovelhas de Deus poderiam chegar no seu aprisco. Os judeus tinham um problema, uma tradição que eles carregavam por muito tempo. Na mente de um judeu, salvação era para o judeu. Então, se alguém que pensasse ser salvo, esse salvo precisava ser judeu. Daí todo aquele conflito que Paulo teve no início das suas viagens missionárias, por força daqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ainda não conceberem a ideia de que Jesus poderia salvar pessoas fora do judaísmo sem que eles se tornassem judeus. Essa ideia de que a salvação era particular somente ao povo judeu, à nação judaica, e se um gentio quisesse encontrar a salvação, a fé em Jesus Cristo só não funcionava, mas ele precisava se tornar judeu para depois se tornar cristão, para que a salvação se tornasse plena. E isso é uma característica normal de uma igreja, ou de um povo, ou de um grupo que professa seguir a Deus, mas o fundamento da sua salvação não é Jesus Cristo. Grupos que a obra de Jesus Cristo não é suficiente para salvar, mas ele precisa da obra de Jesus Cristo e mais alguma coisa. Nós lidamos comumente nessa área com alguns grupos conservadores mais radicais. Então nós enfrentamos esse dilema continuamente, porque muitos grupos que se denominam evangélicos hoje, eles não concebem a ideia de que a fé em Jesus Cristo e na obra de Jesus Cristo somente salva.
E como consequência disso, agregando a fé em Jesus Cristo, eles acrescentam algumas regras, algumas normas e alguns costumes que vão completar a obra que Cristo realizou para salvá-los. Qual é a consequência triste do fim desse discurso? É que eles vão passar a propagar a ideia de que só existe salvação no seu grupo. Só existe salvação na sua denominação. E por mais que nós professemos haver tido fé em Jesus Cristo e confiança no sacrifício de Cristo para nos salvar, eles vão dizer para nós que não adianta. Se nós não pertencemos ao grupo deles, se nós não pertencemos à mesma igreja que eles, se nós não pertencemos à mesma denominação que eles, nós estamos perdidos. De nada adianta a nossa fé em Jesus Cristo. Quem pensava assim? Os judeus. E depois que Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e os apóstolos começaram a pregar, e judeus e gentios passaram a se converter. Quem pensava dessa maneira? Eram os judeus. Tudo porque na cabeça deles e na mente deles, parte da nossa salvação depende das obras que nós fazemos. Isso não deveria ser abraçado pela igreja. Esse tipo de ideia não deveria haver entrado no meio do povo que se denomina cristão, do povo que se denomina protestante ou evangélico, não importa o nome que é dado, mas do povo que professa haver compreendido o chamado de Jesus Cristo, que professa haver ouvido a voz do Supremo Pastor chamando, do bom pastor chamando eles para o aprisco, e eles ouvindo a sua voz entraram. E esse episódio aqui serve para marcar esse tipo de distinção, para tentar impedir que a igreja cometa esse erro, porque Jesus está pregando para os judeus, e a narrativa de praticamente 5 capítulos se centraliza em Jesus pregando o evangelho para os judeus que acreditavam que a salvação vinha por intermédio da obediência à lei de Moisés. E Jesus anuncia que a partir dele, através dele, como enviado de Deus, os judeus poderiam encontrar a salvação, e por intermédio dele, e somente por intermédio dele, os judeus poderiam se tornar parte do povo que iria herdar o reino de Deus, que iria entrar no aprisco de Deus. Só que aqui Jesus, a parte de todo o discurso, ele tinha uma compreensão muito clara da extensão da sua obra. Ele tinha uma compreensão muito clara, apesar de naquele primeiro momento a sua atenção ser direcionada aos judeus. Nas missões que ele enviou os apóstolos, na primeira e na segunda, ele ordena que eles não entrem na casa dos gentios, mas que eles preguem somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui Jesus está cumprindo esse mandato. Por quê? Porque os gentios não faziam parte do plano? Não, mas porque todas as promessas feitas por Deus acerca da salvação da humanidade, elas tinham em primeiro plano que se cumprir no meio do povo para quem Deus fez as promessas. Então era uma questão mais de administração da revelação do que de prioridade entre um e outro. Então Jesus vem para os judeus para que se cumprisse na sua pessoa as promessas que Deus havia feito, mas ele tinha plena consciência que o sacrifício que ele iria oferecer não seria somente para salvar judeus, ou para determinar que somente no judaísmo havia salvação, mas ele veio morrer na cruz para que homens de todos os povos, tribos, línguas e nações pudessem ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Na verdade, o que ele fez na cruz do Calvário foi uma compra. Infelizmente, aqueles que tentam acrescentar alguma coisa à obra de Cristo para a salvação, eles acham que Jesus Cristo veio e o que ele fez na cruz foi um pagamento de uma aposta lotérica, se pudéssemos usar o termo. Então ele veio arriscar. Eu vou lá, me entrego, morro na cruz para ver se alguém vai, ouvindo a mensagem, se entregar a mim. Não foi isso que ele fez. Ele fez uma compra. E na cruz do Calvário, ele comprou um povo para si. Um povo cujo
modelo do Novo Testamento, como temos visto de maneira tão clara no livro de Atos, não é mais um povo nacional, um povo cultural. Ele não tem mais um povo que faz parte de uma nação, mas Jesus Cristo comprou pessoas que fazem parte de várias nações. Então a figura da igreja muda na perspectiva do Novo Testamento pelo poder maravilhoso que encontramos no sacrifício de Jesus Cristo. E aí ele vai se voltar para aqueles judeus, e durante praticamente 5 capítulos ele está dizendo para os judeus: olha, eu fui enviado por Deus para salvar a vida de vocês. E debate após debate, usando figura após figura, Jesus deixa claro para os judeus que, mesmo sendo judeu, descendente na carne de Abraão, a quem foi feito as promessas, o judeu só vai encontrar salvação se crer nele como enviado de Deus, que veio a esse mundo para libertar os judeus dos seus pecados e conceder a eles a vida eterna. Mas ele para aqui nesse momento e diz para o judeu: eu quero dizer uma coisa para vocês: as promessas que vocês dizem ser exclusiva de vocês, Deus a conferiu também a pessoas que não são judeus. E esse é o grande problema dos grupos que chamam a atenção para si como instituições por intermédio de quem uma pessoa só será salva se fizer parte dela. Um exemplo, nós temos alguns exemplos claros ao nosso redor. Congregação Cristã do Brasil, mais conhecido como Igreja do Véu. Quer ser salvo? Tem que ser membro da igreja deles, porque senão, se for de outra, não tem salvação. Você pega os testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Você quer encontrar salvação, tem que ser por intermédio deles, senão você não vai encontrar salvação. É a instituição e o fazer parte da membresia dessa instituição que vai tornar você um cidadão do reino de Deus, e não a sua fé e o seu compromisso depositado em Jesus Cristo. A Igreja Católica, por muito tempo, usou esse texto, aplicando ele de maneira distorcida, para ensinar que somente na Igreja Católica tinha salvação. Hoje, com esse Papa hiperecumênico, esse discurso foi deixado de lado. O Papa é tão ecumênico que ele diz que se uma pessoa morrer ateu, ainda assim a obra de Cristo será suficiente para salvá-la. Então não há parâmetros, mas o Bento XVI antes deles possivelmente foi afastado por causa do seu radicalismo. Ele era claro nos seus discursos: se uma pessoa não se tornar católico, ele não encontrará salvação, porque a salvação está na Igreja Católica. Não é mais um ato de fé na obra suficiente de Cristo, mas é você se tornar parte de uma instituição. E esse texto aqui tem sido usado muito deturpadamente para dar vazão a essa ideia. Nenhuma instituição salva, nenhuma. O que confere ao pecador a salvação é a fé que ele tem na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário pela sua vida, como suficiente para trazer perdão para os seus pecados, trazer purificação dos seus pecados, e nesse mundo, no curso da sua história, na hora que ele crê, o juiz deu o veredito: você está absolvido da culpa, você está livre do castigo dos seus pecados, e agora você deve viver servindo ao seu Salvador e aguardando a vinda dele para lhe buscar. Isso confere segurança para nós. Então Jesus chega nesse determinado momento e diz para os judeus, depois de haver mostrado para eles que nele está a porta dos céus aberta para todo aquele que crê, ele vai dizer: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então Jesus tinha ovelhas espalhadas pelo mundo que não faziam parte da comunidade de Israel, que não fazia parte da comunidade judaica, que não fazia parte da comunidade da lei. A salvação de Deus também estava para alcançar aqueles de quem as promessas de Deus, ou a quem as promessas de Deus diretamente não haviam sido feitas. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12, Paulo, falando dos cidadãos de Éfeso que foram salvos, ele diz que antes deles haverem recebido a Cristo, eles estavam apartados das promessas feitas por Deus, e vivendo sem Deus no mundo.
As promessas de Deus não foram dadas a eles. Nenhum anúncio acerca do Messias que viria, do Deus que enviaria o seu Filho para redimir o seu povo, nada disso era conhecido deles. E não era conhecido só no momento que Paulo esteve lá. Mas nunca foi conhecido deles em toda a história. Eles não tinham nenhum referencial. Eles não tinham nenhuma luz que apontasse para eles e trouxesse a eles o conhecimento daquilo que o Deus dos judeus haviam prometido. Eles nem eram judeus, eles eram gentios, faziam parte de outros povos. Mas um dia a mensagem salvadora chegou até eles. Um dia foi anunciado a eles que um desconhecido, que era judeu, que professou ser Deus nesse mundo e que foi enviado pelo Pai, pelo Criador de todas as coisas, para ser oferecido como sacrifício pelos pecados da humanidade, oferecia gratuitamente salvação para eles. E o interessante é que eles creram. Mesmo sem ter uma história de promessas para trás, mesmo sem haver sido anunciado para eles essas realidades precocemente ou precedentemente, antes de Paulo haver chegado lá, simplesmente pelo impacto da mensagem e pela ação do Espírito Santo nos seus corações, eles se entregaram a Jesus Cristo, se comprometeram com Jesus Cristo e devotaram a sua vida a Jesus Cristo. Essa semana, ou há 15 dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa aqui em Santa Rosa. Ela frequenta uma das nossas missões, e ela dizendo que ela nunca havia ouvido falar do Evangelho como o Evangelho é. Ela estava dizendo que a primeira vez que ela ouviu o Evangelho em que Deus enviou o seu Filho a esse mundo como sacrifício pelos seus pecados, e ele conferia de graça a salvação àquele que crê, foi a primeira vez que ela viu, foi num culto celebrado em uma das nossas missões, e desde esse dia ela não largou mais Jesus. A questão é, ela não é judia. Nós não somos judeus, não temos parentesco judaico, não fomos ensinados na lei de Moisés, mas um dia anunciaram o Evangelho para nós, e a única resposta que nós tivemos para o Evangelho foi um sim. A única resposta que nós tivemos para esse Jesus Cristo que morreu na cruz foi entrega e a decisão de servi-lo por todo o curso da nossa vida. Então aquele prenúncio que Jesus fez aqui no capítulo 10 para os judeus incluía a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que foram alcançados pela salvação ao redor do mundo. E eu acho interessante que ele vai dizer que essas são ovelhas dele, que não fazem parte da nação judaica e da religião judaica, que ela é exclusivista. Ele faz questão de anunciar isso para os judeus: religião não salva. O que caracteriza a salvação de um pecador é o fato dele haver ouvido o chamado do seu mestre, o chamado do seu Salvador, o chamado do bom pastor para se dirigir ao seu aprisco e fazer parte do seu rebanho, e ele ouviu esse chamado e obedeceu ao seu chamado. Então, o que valida, independentemente de em que aprisco essa ovelha está, é o tipo de comprometimento que ele tem com o chamado do mestre. Agora veja bem, não é porque tem o nome de igreja, não é porque tem um nome de evangélico que na verdade é evangélico. Porque antes de fazer essa afirmação do aprisco, Jesus deixou claro que haveriam mercenários e haveriam ladrões e haveriam lobos querendo de alguma maneira se aproveitar da fé alheia para o seu benefício próprio, e nós deveríamos correr desses. Eles anunciariam uma mensagem falsa como a mensagem do Evangelho. Eles arrebanhariam para si seguidores como se esses seguidores estivessem sendo guiados para o reino de Deus, quando na verdade eles estavam sendo guiados para a perdição eterna, e tudo isso por interesses próprios. A mensagem era dada para satisfazer o ouvinte, a fim de que eles se tornassem seguidores e, se tornando seguidores, pudessem beneficiar aquele que estava interessado somente em se beneficiar, usando a figura que Jesus usa aqui da lã das ovelhas.
Esses dias me perguntaram, depois do culto de terça-feira lá em Santa Rosa, o que eles faziam com as ovelhas lá em Israel. E eu disse, eles criavam para tirar lã. Dificilmente eles matavam uma ovelha. Era um negócio criar ovelha. Não era um negócio para se alimentar, era um negócio para ganhar dinheiro. E as ovelhas viviam bem, eram bem cuidadas e aí por diante. Elas conheciam a voz do pastor e nesse sentido, para conhecer e se acostumar com a voz do pastor, a ovelha tinha que demorar um bom tempo com ele. Então, nesse sentido, a vida das ovelhas era longa, porque o pastor, nesse sentido, ele dependia das ovelhas, nesse sentido, para a sua manutenção, sua subsistência e aí por diante. Então, aqui nós temos essa figura. Deus tem ovelhas do seu rebanho em outros apriscos, onde a voz dele chama as ovelhas para o aprisco. Não é em outros lugares onde o Evangelho em 99 é pregado. Esse mesmo Evangelho que é criticado aqui por Jesus e que os judeus pregavam. Aquele mesmo Evangelho que era pregado pelos judeus convertidos, entre aspas, os fariseus convertidos, que está lá citado no capítulo 15, verso 5, em que ele se opunha à certeza de salvação promovida na vida do pecador pela fé em Jesus Cristo. Paulo, lá em Atos capítulo 20, ele se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto, dá algumas instruções, diz que eles nunca mais vão ver o seu rosto e pedem para eles vigiarem muito o rebanho sobre o qual o Espírito Santo havia constituído eles supervisores. E a função deles era apacentar o rebanho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E Paulo, antes de ir embora, diz: eu digo isso porque do meio de vocês se levantarão lobos vorazes. E não apenas no meio de vocês, muitos vão querer se introduzir no meio do rebanho, tentando arrebanhar seguidores para o seu próprio proveito. Então esse problema nós enfrentamos continuamente, mas Jesus ele deixa uma coisa clara aqui: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas. E aí ele diz: elas ouvirão a minha voz. Ouvir no sentido não apenas de ouvir o som, mas ao ouvir o chamado do Supremo Pastor, elas vão segui-lo. Ele disse anteriormente, e vai dizer mais adiante no capítulo 10, que as ovelhas dele não dão ouvidos a estranhos. Então, se alguém segue alguma seita, não é ovelha. Não é. Nós enfrentamos uma luta continuamente de irmão chegar para a gente: pastor, pode ter uma pessoa salva lá no Testemunho de Jeová, pastor, pode ter alguma pessoa salva lá na Igreja Católica, pastor, pode ter alguma... Meu filho, o texto é bem claro: as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz e lhe seguem, elas não ouvem a estranho. E aí você precisa perguntar se no Testemunho de Jeová se prega o Evangelho bíblico, se no catolicismo romano se prega o Evangelho bíblico, se no espiritismo se prega o Evangelho bíblico, ou em qualquer outras dessas seitas que são denominadas, porque elas são chamadas de seita nessa configuração, porque elas não pregam o Evangelho. E aí Jesus disse: quem é ovelha minha não vai ouvir a estranhos, no sentido de que a pregação falsa não os atrairá. Agora, nós não podemos ignorar a realidade de que alguém numa dessas seitas pode se converter ao Evangelho pelo fato deles terem as Escrituras. Deus chama os seus não apenas pela nossa voz, mas Ele chama as pessoas também pela sua palavra. Temos inúmeros testemunhos de pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Temos inúmeros testemunhos de pessoas que se converteram lendo o folheto. Mas a grande multidão de pessoas que se converteram a Jesus Cristo se converteram ouvindo uma pregação, quer nesse âmbito de um culto, quer particularmente. E aí Jesus vai dizer aqui que ele vai buscar essas ovelhas. Ele está indo, quando ele diz aqui, convém agregar, ele vai agora à procura dessas ovelhas que não fazem parte das ovelhas perdidas de Israel. A questão é
quando nós pensamos nessa palavra de Jesus Cristo, lembrando de que ele veio morrer pelos pecados dos pecadores, ele veio receber o castigo dos pecados dos pecadores, a fim de que pela fé nele os pecadores tivessem os pecados perdoados e purificados e recebessem a vida eterna. Ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus e se assenta no trono. Mas ele fez uma colocação aqui interessante, ele disse: eu vou buscar as minhas ovelhas. Então, se ele tem ovelhas judeus e tem ovelhas gentias, então como essas ovelhas ouvirão a voz dele as chamando para o aprisco? E aqui nesse sentido Jesus já deixa de antemão claro que existe uma responsabilidade daqueles que já fazem parte do aprisco do Senhor em buscar as ovelhas que estão perdidas, andando de um lado para o outro, como ele mesmo usa a expressão, como ovelhas que não têm pastor. Então aqui está a nossa responsabilidade, porque o chamado, a voz de Jesus Cristo chamando as ovelhas que estão fora do aprisco, é a mensagem do Evangelho, é o anúncio, é o prenúncio da obra que Jesus realizou para salvar pecadores. E o prenúncio ou o anúncio dessa mensagem ele conferiu a nós como seu povo, ele conferiu a nós como a sua igreja. A grande comissão que o diga, Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18, indo por pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mateus 28, 18 ao 20, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto indo, pregai o Evangelho fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Um grande problema que nós enfrentamos desses dois versículos é que a ordem para ir, ela não foi traduzida da forma que devia. Ela é um imperativo, só que é presente, e para nossa gramática o que deveria estar ali era um gerúndio. Indo, pregai o Evangelho a toda criatura, e indo, fazei discípulos em todas as nações. Por que isso é importante? Porque de uma hora para outra nós podemos cometer o erro que é muito comum no campo missionário. O cara fica o tempo todo dizendo: olha, Deus me chamou para ser missionário na China. Ai, Deus, eu estou olhando, irmão, estou levantando sustento para Deus me levar para a China para pregar o Evangelho na China. Só que essa pessoa não prega o Evangelho na cidade em que ela vive, não prega o Evangelho no colégio que ela estuda, não prega o Evangelho no trabalho em que ela trabalha. Como é que nós vamos acreditar e investir que ela vai se tornar um pregador do Evangelho na China? Então a ideia da ordem é que Deus de verdade tem chamado pessoas para pregar o Evangelho em vários lugares do mundo, só que essa pessoa, ela vai começar o seu ministério, o seu chamado aqui, e ela vai pregar o Evangelho daqui até chegar lá. Então a tradução, ela deixa margem para essa realidade de que eu posso não fazer nada aqui e ter um chamado para pregar em outro lugar. Isso não existe biblicamente. Então, nesse sentido, a nossa responsabilidade é evidente. Jesus, ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte do povo judeu, e eu vou buscá-la, e elas ouvirão a minha voz. Mais adiante eles vão dizer: e elas me seguirão, como disse anteriormente. Ele veio trazer a mensagem de Deus, e quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ele vai dizer mais adiante, creio que no versículo 26, aos judeus: vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Então cabe a nós que fomos alcançados por essa tão grande salvação, a quem o Espírito Santo revelou o conteúdo dessa mensagem e deu a compreensão da aplicação, a anunciar para aqueles que estão perdidos essa verdade. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos em todas as nações. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Lucas 24, 48 e 49, vocês são testemunhas dessas coisas. E o mais clássico, Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Só quero lembrar que o poder do Espírito Santo já foi derramado há 2000 anos. Vez por outra encontramos alguém orando: Senhor, derrama do poder do teu Santo Espírito para que nós venhamos a pregar. Já foi derramado. Nós só temos que obedecer para experimentar. Sabe aquilo que está à disposição e ao alcance e a gente não consegue usufruir porque não deu um passo para pegar? A mesma coisa é a experiência sobrenatural do Espírito Santo operando na nossa vida. Então é um passo de fé. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Nós fomos mergulhados, ou como Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 12, 13, se eu não me engano, nós fomos batizados com o só Espírito. Nós já fazemos parte do corpo de Cristo, que é conduzido por esse Espírito, e a manifestação do poder do Espírito vai se tornar real a partir do momento em que nós obedecemos aquilo que Ele mandou fazer. Então Jesus, Ele diz: eu vou buscar. E quem será a voz? Quem será a boca? Ou, se pudéssemos dizer, quem serão os alto-falantes através do qual a voz do Supremo Pastor, do bom pastor chamando as suas ovelhas para o aprisco, vai ecoar? Minha vida, sua vida e a vida de todos aqueles que creem. E aí sim o propósito pelo qual ele veio se cumprirá. Não importa em que aprisco você congregue. E nesse sentido, se nós fôssemos aplicar para a nossa realidade, teríamos que levar em consideração as igrejas que de alguma maneira pregam o Evangelho corretamente. Pregam o Evangelho corretamente. Um exemplo: se para a nossa igreja muda uma pessoa para Santa Rosa, ele faz parte de uma igreja presbiteriana, nós não vamos batizar essa pessoa de novo e vamos aceitar ela como membro. Se ela vem de uma igreja batista, se ela vem de uma igreja conservadora, dependendo daquilo que nós vemos que está na cabeça dela, se for o problema dela for só usos e costumes, porque nós conhecemos muitos conservadores que, a parte dos usos e costumes, eles têm certeza da sua salvação, porque Cristo morreu por eles. Não tem problema, não vai ser evangelizado de novo, nem batizado. Agora bate o testemunho de Jeová na minha porta. Não, esse aí vai ter que se converter. E não importa quantos banhos tenha tomado, vai tomar outro. Se bate um católico, se bate um espírita, se bate um da congregação cristã do Brasil, se bate um mormon. Por quê? Porque não se prega o Evangelho. Lá não é o aprisco do Senhor. Eles ouviram a voz de estranhos e deram ouvidos e obedeceram aos estranhos. E aí Jesus vai deixar claro que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas não seguem.